Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rogério, faço parte também da equipe da residência pedagógica e eu fiquei responsável por iniciar com vocês o tema de fisiologia humana. A fisiologia humana ela é composta por vários sistemas e esses sistemas eles se interligam para o funcionamento do nosso corpo. Eu vou trabalhar em específico dois sistemas, que é o sistema digestório e o sistema circulatório ou cardiovascular. Nossa aula de hoje vai ser sobre o sistema digestório. Os slides da aula eu vou compartilhar com vocês. Vou compartilhar também um capítulo de um livro do ensino médio que aborda sobre o sistema digestório, o sistema circulatório. E ele é bem legal de ler, não é grande, é bem pequenininho, é bem tranquilo. Vai auxiliar vocês ainda mais na compreensão desse conteúdo. E também vou compartilhar umas questões de fixação só para vocês treinarem mais a aula, verem se vocês têm dúvidas e tirar as dúvidas comigo na aula síncrona. Beleza? Vou compartilhar aqui agora os slides da aula. Não vai ser uma aula grande, é mais um resumão geral para que vocês possam compreender como é que funciona esse sistema digestório. E basicamente é isso, vamos iniciar. Bom, quais são os órgãos que compõem esse sistema digestório? Qual é a função? Vocês saberiam me dizer? Se vocês sabem, pausem esse vídeo, escreve aí e ao longo dele vocês veem se vocês acertaram, beleza? Então vamos lá. Ó. A principal função é quebrar o alimento em partículas menores para que ocorra a absorção dos nutrientes desses alimentos pelo nosso corpo. Mas como é que esse alimento ele é quebrado? Como é que ocorre a absorção desses alimentos? Quais são esses nutrientes? Bom, a quebra do alimento, ela inicia na boca, né, com a digestão mecânica, essa digestão de triturar, rasgar o alimento. Temos também a digestão química, que ocorre com a ação de enzimas, que inicia na boca também. Vocês vão ver um pouco mais ao longo desse sistema. A absorção ela é feita depois desses nutrientes terem sido quebrados em partículas menores e serão absorvidos pelo nosso sistema sanguíneo e levados para as células para o funcionamento. Um exemplo disso é a glicose, que é um tipo de carboidrato, um tipo de nutriente, que ela é extremamente necessária para a nossa célula, porque é a partir da glicose que vai ocorrer a oxidação dessa glicose, gerando energia para funcionamento da célula, para a respiração celular, e, consequentemente, para o funcionamento da célula e, consequentemente, para a manutenção da nossa vida. Além disso, esses nutrientes vão ser os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os sais minerais, as vitaminas, todos necessários para o funcionamento do nosso corpo legal, beleza? Mas vamos pensar um pouquinho. Todos esses nutrientes, eles vão ser absorvidos em um único órgão? Ou ele é absorvido ao longo da digestão, do tubo digestório? Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Então, vamos supor que nós tenhamos almoçado arroz, feijão, carne, ovo e salada. O arroz, ele é um tipo de carboidrato, dele nós encontramos o amido, que é um tipo de carboidrato. Temos o feijão, que também é um tipo de carboidrato e proteína. Temos a carne e o ovo, que são tipos de proteínas e lipídios. Temos a salada, que pode ser composta de sais minerais, vitaminas, carboidratos, todos esses necessários para o nosso corpo. Nós vamos ver como ocorre a digestão de cada um deles no nosso corpo, beleza? Vamos lá. Antes de iniciar propriamente a digestão, vamos ver quais são os órgãos e quais são os órgãos anexos do sistema digestório. Começando com o tubo digestório. O tubo digestório ele é composto pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, pelo intestino grosso, pelo reto e pelo ânus. Como órgão anexos, nós vamos ter as glândulas salivares. Essas glândulas vão produzir enzimas essenciais no processo de digestão do amido. Temos a glândula parótida, que ela está mais nessa posição aqui anterior da orelha. Temos a glândula submandibular, a glândula sublingual. Todas vão produzir salivas e enzimas que vão auxiliar nesse processo de digestão. Temos também o fígado, que vai produzir a bile, a vesícula biliar, que vai armazenar essa bile, o pâncreas, que produz o suco pancreático. Ele também é muito importante no processo de captação de açúcar no nosso sangue, através dos hormônios da insulina e do glucagon, que ele também produz. E basicamente é isso. Esses são os órgãos, e temos também os órgãos anexos, o tubo digestório, as glândulas, enfim.
vamos compreender como é que inicia esse processo de digestão, como é que se dá. Bom, tudo se inicia na boca. Na boca nós vamos ter os dentes. Desculpa. Na boca nós vamos ter os dentes, que eles vão ser responsáveis pela mastigação, trituração, por rasgar esses alimentos. Vamos ter as glândulas, como eu falei, que vão produzir enzimas para degradar esse alimento. Além disso, essa saliva umedece esse alimento. As enzimas que temos na boca, que é produzido pelas glândulas salivares, é a amilase salivar e a pitialina. Essa amilase salivar e essa pitialina, elas vão ser responsáveis por degradar o amido, que é um tipo de carboidrato. Então, aqui nós vemos que é onde inicia a degradação do carboidrato, do amido. E é também na boca que todos esses nutrientes que nós ingerimos na hora do almoço, o arroz, o feijão, a carne, o ovo, a salada, é na boca que vai formar o bolo alimentar depois de triturado, umedecido, depois de sofridas ações de algumas enzimas, forma-se então o bolo alimentar. E olha, vale ressaltar que essa enzima, a amilase salivar ou pitialina, ela tem esses dois nomes, ela atua em pH 7, que é um pH neutro. Então, a nossa boca vai ter um pH 7. Ela não atua em outras partes do tubo digestório, porque ela atua exatamente nesse tipo de pH, beleza? Saindo da boca, nós vamos em direção à faringe e ao esôfago. Esse bolo alimentar, ele passa pela faringe e segue em direção ao esôfago. Mas nós temos que ficar atento, porque caso alguma partezinha desse bolo alimentar passe pela traqueia, nós vamos ocorrer uma ação involuntária que é a tosse. Justamente para expelir esse alimento que entrou pelo tubo errado. A traqueia, ela faz parte do sistema respiratório, então o alimento não pode seguir para esse caminho. Mas como é que esse alimento ele é impedido de seguir para esse caminho? Nós vamos ter a epiglote. A epiglote é uma estrutura do nosso corpo que ela fecha e abre dependendo da funcionalidade dele. Quando nós inspiramos o ar, ela está aberta para que esse ar passe pela traqueia, vá para o pulmão e ocorra as trocas gasosas. Já no processo de digestão, quando nós engolimos o bolo alimentar, essa traqueia fecha, nós vemos aqui na imagenzinha, olha, observem aí. Não sei se vocês estão conseguindo ver a setinha, mas ela fecha e o bolo alimentar segue. Quando o bolo alimentar segue, ela abre novamente. Falando em bolo alimentar seguir, como é que ele segue para os outros órgãos? Como é que acontece esse processo? Bom, tudo se dá por movimentos peristálticos. São movimentos ondulatórios feitos pelo nosso esôfago, que é um músculo que vai empurrando esse alimento até chegar no esôfago. No esôfago não, no estômago, beleza? Quando está bem próximo de chegar no estômago, nós vamos ter um esfíncter esofágico. Esse esfíncter é tipo a epiglote que vai impedir ou não a passagem desse alimento. Quando esse alimento vai chegando no estômago, esse esfíncter abre e o alimento cai no estômago. No estômago, nós também vamos ter alguns tipos de digestão química e digestão mecânica. A digestão mecânica vai ser misturar esse bolo alimentar junto da digestão química, que vocês vão ver jazinho quais são os componentes dessa digestão. E nesse processo nós vamos formar um quimo, que é um líquido depois de sofrer ações de enzimas e sofrer ação dessa digestão mecânica, beleza? Mas quais são essas enzimas? Como é que ocorre essa digestão química no estômago? Bom, é no estômago que nós vamos ter o suco gástrico. Esse suco gástrico, ele produz enzimas que são extremamente importantes no processo de digestão das proteínas. Então, nós vimos que a digestão dos carboidratos começou na boca e aqui no estômago ocorre a digestão das proteínas. Essas proteínas são quebradas em partículas menores e formam os peptídeos. E é a partir disso que começa o processo de digestão. Opa, passou. Que começa o processo de digestão das proteínas. Como eu falei, é no estômago que forma o quimo. O quimo nada mais é do que uma pasta depois de sofrer a ação mecânica do estômago, os movimentos para misturar esse alimento com esse suco gástrico, onde vai ter as enzimas, e
forma-se então o quimo. Vale ressaltar também que é no estômago que nós temos um pH super ácido. Então, a pepsina ela só atua no estômago. Não tem como atuar em outros órgãos, porque esse pH ácido, devido ao ácido clorídrico do estômago, é que atua nessas proteínas, beleza? Ao sair do estômago, nós vamos também ter um esfíncter que vai impedir ou não a passagem desse alimento, e ele chega então ao intestino delgado. Esse intestino delgado é onde vai ocorrer a digestão dos outros componentes que não foram digeridos até agora. Lipídios, carboidratos, proteínas. E ele é dividido em 3 órgãos. 3 órgãos não, gente, desculpa. 3 partes. O duodeno, o jejuno e o íleo. No duodeno é onde ocorre a maioria da digestão. Nas outras porções, geralmente ocorre mais a absorção desses nutrientes. No duodeno também, nós vamos receber a ação de algumas enzimas digestivas, que são as secreções que vêm do fígado e do pâncreas. Como eu falei, o fígado ele produz a bile e o pâncreas produz o suco pancreático. Vale ressaltar também que a própria parede do intestino delgado produz um suco entérico, que é uma enzima digestiva que vai auxiliar também nesse processo de digestão. Falando um pouquinho do fígado e do pâncreas. O fígado, como eu falei, ele produz a bile e ela é armazenada na vesícula biliar. Essa bile, ela tem como principal função emulsificar os lipídios, que são as gorduras. Mas o que é emulsificar? É uma função emulsificante. Ela vai quebrar esses lipídios em partículas muito menores para que elas possam ser absorvidas pelo nosso corpo. É igual quando nós vamos lavar a louça. Um prato, por exemplo, ele está com muita gordura, muitos lipídios, muitos óleos. Geralmente a gente joga detergente, joga sabão e esfrega para que essa gordura saia do prato, certo? Acontece um processo similar no nosso organismo, só que é com a bile. A bile ela vai quebrar esse lipídio em partículas muito menores para que possam ser absorvidas pelo nosso corpo, beleza? E também tem o pâncreas, como eu falei. O pâncreas ele vai produzir enzimas digestivas e o suco pancreático para a digestão dos carboidratos, auxilia também no processo de digestão das gorduras, de ácidos nucleicos, e é esse suco pancreático, essas enzimas, que neutraliza esse pH ácido que veio do estômago, do quimo que veio do estômago, porque senão ocasionaria irritação do intestino, certo? E como eu falei, cada órgãozinho atua em determinado pH. Voltando aqui para esse slide do intestino delgado. É no intestino delgado que forma-se o quilo. O quilo é a continuação daquele alimento, daquela pasta que sofreu ação na boca, sofreu ação de enzimas também no estômago, e ele vai seguindo ao longo do nosso trato digestório. Ele então forma-se o quimo, formou-se o quilo. Esse quilo vai começar a ser digerido e absorvido ao longo desse sistema digestório e desse intestino delgado. E vale ressaltar que no intestino delgado ele também apresenta várias vilosidades, são várias superfíciezinhas assim, ó, ao longo da parede, que auxiliam nesse processo de absorção e digestão dos nutrientes. E é nessas velocidades que elas são ricas em veias, ricas em capilares, que é onde vai passar esses nutrientes para a corrente sanguínea e ser levado para o nosso corpo para que ocorra o funcionamento das células, dos tecidos e tudo mais. Bom, saindo do intestino delgado, depois de ocorrer toda a absorção, formar o quilo, ocorrer também digestão, nós chegamos no intestino grosso, no reto e no ânus. O intestino grosso é a etapa final da digestão. É lá onde ocorre a maioria da absorção de água, de íons, substâncias que não foram digeridas e alguns tipos de vitaminas. O que não foi digerido, o que não foi absorvido, esse quilo, esse restante do quilo que não foi absorvido pelo nosso corpo, vão formar as fezes. No intestino grosso também temos muitas velocidades para a absorção dessa água, desses íons, essas substâncias que não foram digeridas ao longo do trato digestório, certo?
Então, formam as fezes, constituídas de bactérias mortas, substâncias inorgânicas e materiais não digeridos, como eu falei. Elas, então, vão ser eliminadas pelo nosso corpo. Porque há necessidade da eliminação desses resíduos do nosso corpo que não vão ter mais utilidade para a gente. Então, ao formar as fezes, elas são eliminadas pelo reto e pelo ânus. Então, acabou o processo de digestão. Mas vamos recapitular. Tudo se inicia na boca com a ação da digestão mecânica e digestão química das enzimas. Vai ocorrer a deglutição desse alimento, ele vai passar pelo esôfago e vai sofrer movimentos peristálticos até chegar no estômago. No estômago também nós vamos ter mais digestão mecânica, mais digestão química, vai formar o quimo. Esse quimo é enviado ao intestino delgado, lá ele sofre mais digestão mecânica e digestão química, vai formar então o quilo. Esse quilo ele é encaminhado ao intestino grosso. O que não foi absorvido, o que não foi digerido, vai então formar as fezes, e essas fezes vão sair pelo ânus. Aqui no final, não cheguei ainda, mas no final do slide eu deixei um resuminho para que vocês possam ler depois. É um resumão de tudo isso que foi falado. É bem legal de ler, que vai facilitar a compreensão de vocês. Mas antes de acabar nossa aula, vale ressaltar que tem algumas doenças relacionadas ao sistema digestório. São várias as doenças. Eu trouxe 3 que são bem comuns, que é a gastrite, nada mais é do que uma inflamação dessa mucosa do estômago. E ela pode ser ocasionada por diversos fatores, seja por excesso de bebida alcoólica, pelo fumo, pela alimentação não saudável. Tem também uma doença do refluxo gastroesofágico. Eu estava apontando com a seta no lugar errado, ó. A gastrite é nessa foto aqui de baixo, ó, tá vendo? Tá bem irritadinha a parede do estômago. Isso ocasiona dores, pode ocasionar úlceras. Pode ser bem perigoso se não tratar. Temos também a doença do refluxo gastroesofágico, que é a que eu falei do esfíncterzinho que tem no estômago. Caso esse esfíncter não esteja funcionando de modo correto, isso devido a vários fatores também, o ácidozinho, aquele sucozinho gástrico do estômago, retoma ao esôfago, nessa porçãozinha aqui, e causa um incômodo muito grande. É também um pouquinho perigoso, a gente tem que tomar cuidado. Há também a esteatose hepática, que é um aumento da gordura no fígado, aumento do acúmulo dessa gordura no fígado, que é muito perigoso, pode levar a cirrose. Então, nós temos sempre que ficar atento, temos que perceber que os alimentos, nós temos que ingerir alimentos ricos em vitaminas, sais minerais, não podemos exagerar na quantidade de alimento, não podemos exagerar nas frituras, porque esses alimentos perdem todos esses nutrientes quando fritos, não ficam tão nutritivos quanto um alimento feito de uma forma cozida, um alimento mais saudável. E basicamente é isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Vou deixar o link de outras aulas também para que vocês possam compreender ainda mais esse conteúdo. E basicamente é isso. Um beijo, vou compartilhar aqui. Qualquer dúvida é só falar comigo, vou deixar meu e-mail também. Um beijo e até a próxima aula, gente.